semana tá grandona no Cruzeiro também, muita expectativa pelos anúncios de mais reforços. Bora lá pra toca então, Roger Cazé. Meu amigo, o cruzeirense tá ansioso pra saber quando é que vai pintar Gabigol na área. Boa tarde. Fala, Lud, boa tarde pra você, excelente tarde pra todo mundo que tá com a gente no Globo Esporte. Antes de mais nada, notícia fresquinha lá do GE. Globo. O Cruzeiro acertou a permanência do Vidalba, do zagueiro Vidalba, para temporadas do ano que vem, tá? Notícia fresquinha, já tá lá na internet. Sobre o Gabigol, ele colocou na rede social dele uma contagem regressiva misteriosa, que termina daqui a 2 dias. Será que é porque ele tá muito animado com o Réveillon ou é um prenúncio do anúncio dele como jogador do Cruzeiro? Depois de amanhã a gente descobre. Essa semana movimentadíssima aqui na Toca da Raposa. O Alexandre Matos, por exemplo, falou recentemente sobre as negociações com o meio-campo Eduardo. Eduardo, que estava no Botafogo, foi campeão da Libertadores, ele faz parte daquele grupo de jogadores praticamente acertados, mas que ainda não assinaram contrato. É o caso do lateral Fagner, que estava no Corinthians, deve vir por empréstimo. Já tem outros jogadores que estão acertados e anunciados. Dudu e também o Bolassi. Bolassi, carismático, jogou na partida das Estrelas e falou sobre a expectativa aqui no novo clube. Vamos ouvir o Bolassi. Eu espero coisas muito boas. Vou trabalhar com um treinador e um time que chegaram na final da Sul-Americana. Um treinador que foi campeão da Libertadores. Você estar nesse ambiente é uma mentalidade diferente. E eu estou ansioso para absorver e aproveitar isso tudo. Eita, que o fim de ano tá movimentado. Já tá tudo pronto para aquele anúncio do Gabigol na virada do ano. Vai ser o Réveillon Celeste, né? Exatamente, Gris. Na verdade é o seguinte, Gris, tem essa expectativa aí do anúncio do Gabigol. Por quê? Tem aquele relógio, contagem regressiva lá no YouTube, no canal do Gabigol. E aquela dúvida, será que ele vai falar alguma coisa do Cruzeiro ou pode ser alguma coisa do seu patrocinador, né? A Mizuno, por exemplo, ele estava lá no Japão. Tem tudo isso, ou o Gabigol vai esperar pro anúncio oficial que será feito pelo Cruzeiro no dia 2. Mas afirmando para os senhores, mais uma vez, Gabigol será jogador do Cruzeiro na temporada 2025. Cruzeiro que até aqui confirmou Christian, Rodriguinho, Dudu e Bolassi. Aí vai confirmar no decorrer dessa semana o Fagner, o Eduardo, Gabigol e também o Marquinhos. O Cruzeiro que segue aí atrás de zagueiro no mercado, já garantindo para o torcedor do Cruzeiro que não é o Sérgio Ramos, não será o Sérgio Ramos. Muita gente perguntando a respeito dessa loucura. Não, senhores. O Sérgio Ramos não será zagueiro do Cruzeiro. Inclusive o Cruzeiro passou a olhar agora para o mercado sul-americano, em busca desse zagueirão do Xerifão. Cruzeiro que chegou a uma rescisão amigável com o goleiro Rafael Cabral. Ele agora vai procurar um clube para poder treinar. Ele tinha contrato com o Cruzeiro até final de 25, 26, enfim. E agora o Rafael Cabral está livre no mercado. O Marlon, a gente havia antecipado que ele recebeu proposta do Grêmio, embora o Alexandre Matos dissesse que ele não tinha recebido, mas recebeu e voltou o Grêmio a procurar aí o Marlon. Então, 3 times procuraram o Marlon nessa temporada. Red Bull Bragantino, São Paulo e Grêmio, e o Marlon quer permanecer no Cruzeiro e o Cruzeiro quer que o Marlon permaneça, tá? Então, com isso, o lateral Marlon permanece no Cruzeiro e o Fagner chegando aí para, a princípio, ser reserva do Willian na lateral direito. Para o Cruzeiro é um baita negócio, vai ter 1 ano para estar procurando aí, quem sabe, ou o substituto do Willian, um outro lateral direito aí, né, um ala pela direita. O Fagner que vem para o Cruzeiro, mas sem aquele habeas corpus que ele tem no Corinthians, aquela liberação que ele tem de dar uma chegadinha no tornozelo, dar uma beliscada no joelho, que lá no máximo rolava um cartão amarelo. Aqui vai ter um choque de realidade diferente. Então, essa semana é decisiva para o torcedor do Cruzeiro, que vai aguardar aí o dia 2, aniversário do clube, onde farão aí as apresentações e, claro, o Cruzeiro no dia 2 também, explicando como é que vai ser aquele evento do dia 4 no Mineirão para a apresentação do Gabigol. Leandro Cabido, Fagner, boa contratação do Cruzeiro para 2025? Eu não vou reclamar, não. Eu acho que o Fagner é um lateral que já defendeu a seleção brasileira, um cara extremamente experiente, um cara que entrega bastante, principalmente na questão defensiva, na questão tática, e a gente tem que entender também alguns pontos, né? Existe um ranço, não só do torcedor do Cruzeiro, mas eu acho que da maioria dos torcedores que, por exemplo, não
são rivais do Corinthians, não gostam tanto do Corinthians, de que ele, de fato, é um jogador um pouco mais, a palavra, vou colocar violento, mas ele, de fato, ele chega mais firme que os outros. Ele exagera, erra, passa do ponto, enfim. Mas eu acho que no Cruzeiro ele vai entender que, como ele vai buscar uma posição, por exemplo, contra o William, ele vai ter que pensar muito mais na bola do que na perna dos jogadores, né? E se ele não fizer isso, ele vai comer banco pro William, né? E a tendência, na verdade, natural é essa. Eu acho muito improvável que o Fagner seja... Tô olhando pra você mesmo, Mirandinha. O Fagner seja titular em cima do William. Rafael Miranda, o Fagner chega pra ser o reserva do William, o Fagner chega pra ser um jogador pra disputar a posição com o William, ou o Fagner chega pra ser titular do Cruzeiro? Ele chega pra ser reserva, mas eu não sei se isso vai durar o ano inteiro. O perfil do Diniz, eu acho que o Fagner acaba se encaixando nesse perfil. Daquela saída de jogo mais arriscada, de pisar na bola. Eu acho que o Fagner tem muito isso do Diniz. Não que o William não tem, mas eu acho o Fagner mais tático. Eu acho o Fagner mais tático do que o William. O William, ofensivamente, hoje nem se compara com o Fagner. O que o William pode entregar, a dinâmica dele ofensiva e como é que ele chega no ataque para fazer gol, para dar assistência. Mas vai ser uma ótima sombra para o William. Pode ser bom para ele evoluir, obviamente, e sabendo que tem um jogador ali que, quando precisar, ele dá conta do recado, provou isso no Corinthians, apesar do último ano não ter sido bom. Mas, por outro lado, pode ser uma pressão grande e ele também se sentir pressionado e não conseguir desenvolver o futebol. Então, isso aí a gente fala, né? A dor de cabeça do treinador pra fazer essa gestão. A vida do William, vamos combinar, a vida do William tava muito confortável, com Gasolina e com Palácios, muito confortável. Eu acho que o que contribui pro Diniz nesse sentido, de ter o Fagner como um reserva, é porque ele já vinha sendo reserva no Corinthians, né? Então acho que não é um cara que você tirou lá do Corinthians pra chegar aqui e de repente ele ficar no banco. Então assim, por mais que eu até acho que ele pode brigar mesmo também por essa posição, acho que se o William em determinado momento dessa temporada, logo depois que ele foi para a seleção brasileira, quando ele voltou da seleção brasileira, ele teve uma queda de rendimento muito grande, mas em nenhum momento a posição dele ficou em risco porque não tinha quem tirasse. Tranquilo, né? demais. E esse ano eu acho que ele vai ter de fato uma sombra à altura. Eu confesso que assim, quando eu vejo o Fagner, me traz um pouco de preocupação, porque eu vejo o Diniz repetindo no Cruzeiro algo que ele fez no Fluminense no ano passado, né? Muitos veteranos chegando ao mesmo tempo, né? No ano passado ele levou o Renato Augusto, levou o Douglas Costa, levou o Marcelo, já estava lá, levou uma série de jogadores mais veteranos para o Fluminense e a coisa não andou. E o Cruzeiro tem que contratar também muitos jogadores veteranos, né? O Bolassi já é um jogador veterano, o Eduardo que tá chegando já é um jogador veterano, o Dudu é um veterano, agora chega o Fagner também. Então, assim, isso me preocupa um pouco de certa forma. Mas, cara, a lateral direita é difícil de achar jogador. Sim. E o Cruzeiro acha um jogador extremamente confiável para um ano, né? Que você sabe que se precisar vai dar conta do recado. Jogador de Copa do Mundo e tudo mais. Quando eu levantei essa questão do Fagner jogar ou não, é porque quando o jogador vai ser contratado, existem conversas do diretor de futebol com esse jogador e muitas vezes do treinador com esse jogador. Cara, e o Fagner é um jogador super experiente, super campeão e super rodado. Eu fico imaginando quando você vai conversar com um jogador desse. Vamos pro Cruzeiro. Porque eu tenho certeza que quando conversaram com o Dudu e com o Gabigol e falou pra eles assim, cara, vocês vão ser as estrelas vocês vão ser as estrelas do meu time. E eles sabem disso. Diferente da conversa com o Bolassi, com o próprio Eduardo, com o Marquinhos. Pô, Marquinhos, você vai me ajudar. Mas qual conversa você acha que agora, teve com o Fagner? Você acha que falou assim com o Fagner? Fagner, não, você vai pra lá, você vai compor o elenco. Cara, a gente vai tentar te recuperar. Eu acho que sim. Porque titular ele não vai ser, gente. Não, mas você acha que essa conversa... E o Fagner também, ele sabe do nível que tá no Cruzeiro. Você acha que essa vai ter muito jogo nessa temporada? É isso. Você acha que essa conversa convenceria o Fagner de vir? Pra sair do Corinthians nesse momento, pra mudar um pouquinho o ar dele, talvez. Sim, pode ser. Eu tô só levantando, né? Não tô falando nem que sim, nem que não. Só tô levantando o que passa na cabeça do jogador, né? Porque o jogador mais experiente, o jogador ele quer ouvir o quê? Cara, vamos lá, você vai ser meu titular, você vai ser meu capitão, você vai me ajudar, eu vou te recuperar.
Eu entendo o seu ponto, eu só acho que assim, se fizeram isso, assumiram um risco gigantesco, né? Porque aí podem gerar um problema com o William. Não, mas não fizeram também. Também não acho. A de titular ninguém prometeu. Não é possível que alguém prometeu pro Fagner que ele vai ser titular do Cruzeiro. Mas de fato, assim, eu acho que mas também a conversa com o Diniz foi, cara, nós vamos precisar muito de você aqui, vai ter muito jogo na temporada. É isso. Sei o que, o William já é também um jogador Tá desgastado aí, pode ser. Já tem muito desgaste aí, vem pra cá, vai ser um ar novo. Eu acho que pode ter entrado muito pro Fagner o Cássio. Uma conversa com o Cássio. Pra cá, porque o Fagner é um ídolo do Corinthians também, não do tamanho do Cássio, mas é um ídolo do Corinthians também, que tá vindo. Então, assim, de bater um papo com o Cássio, falar, cara, o ambiente aqui tá legal, vocês estão montando um time bom. Eu acho que isso tudo pode ter acontecido, enfim, mas, repito, acho que foi um bom reforço pro Cruzeiro. Aliás, não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.